Bem, boa tarde a todos, né? Ou bom dia, boa noite, como o Felipe já disse, dependendo do horário que o pessoal nos assiste. Gostaria de saber se estão me ouvindo. Sim, tudo certo, professor. Tudo certo? Então tá bem. Então vou começar o compartilhamento aqui. Bem, então o Felipe já me apresentou, sou a professora Lidiane. E então eu vou contar um pouquinho da minha história aqui até ingressar no PPG em 2018. Serei bem breve, só para situar também um pouco da minha formação. Eu me graduei em biomedicina na URGS, fiz mestrado e doutorado em ciências fisiológicas, o mestrado na URGS e o doutorado na FURG. E o pós-doutorado também fiz na FURG, nas ciências da saúde, e em nenhum desses momentos na minha pesquisa, tanto de mestrado como doutorado e pós-doutorado, eu trabalhei com ensino. Então, eu trabalhei com modelos de dor, trabalhei com nanomateriais e alguns produtos naturais e nanocápsulas. Então, não tinha muita relação com a pesquisa no ensino. Na verdade, a minha primeira experiência na área de ensino foi como professora substituta de farmacologia na FURG, onde eu ministrei aula para diferentes cursos e principalmente para cursos da área da saúde, curso de medicina e enfermagem. Foi bastante desafiador, eu estava no terceiro ano de doutorado, quando eu fui aprovada nesse processo seletivo, mas essa experiência foi bastante marcante, porque eu precisei me reinventar e me descobrir professora também. Na época, a gente desenvolveu alguns projetos de ensino, eu fiquei como substituta de farmacologia por 3 semestres, e depois, no pós-doutorado, eu colaborava também nas disciplinas, e em algumas tinham aulas práticas, e outras a gente desenvolveu estudos de casos, porque foram suspensas as práticas que tinha classicamente nos cursos de medicina, e a gente substituiu por casos que eram oriundos da realidade dos estudantes, eram estudantes que já estavam no terceiro ano de graduação. Então, isso começou a exigir de mim uma postura docente que pergunta, o que eu posso fazer para melhorar a minha atuação, como que eu posso contribuir melhor com o processo de formação, de aprendizagem dessa disciplina, que era bem densa, nós tínhamos 11 horas de aula semanal, então tinha que constantemente estar se perguntando se aquilo que estava sendo desenvolvido de fato estava repercutindo adequadamente na aprendizagem. E se fazia sentido para os estudantes aprender aquilo. Então, eu precisei buscar, junto às bolsistas do nosso projeto de ensino, formas de tornar aquilo mais significativo. Então, eu iniciei, de fato, a minha imersão no ensino em 2012, e o que realmente me levou a pesquisa mesmo foi o ingresso na Unipamp em 2016, quando eu passei em concurso para professora de fisiologia, no curso que estava abrindo, um curso de medicina, que eu vou falar um pouquinho adiante. E incluí aqui uma parte importante da minha formação enquanto docente e pesquisadora no ensino, quando ingressei para o programa de formação, que é uma especialização ofertada pela Universidade Federal do Ceará, em parceria com o Instituto Faimer Brasil. Então, essa especialização em educação das profissões da saúde foi uma oportunidade muito importante para mim descobrir novas formas de pensar o ensino e realizar pesquisa no ensino também. Porque existe um projeto que a gente desenvolve como parte dessa formação, que no momento está suspensa, Iniciou em 2017 e ainda não concluiu. E em 2018, no final do ano, eu ingressei no programa multicêntrico de pós-graduação, orientando na linha de ensino de fisiologia. Bom, como eu disse, foi muito importante, foi marcante, ter ingressado no curso de medicina, porque ele funciona e desde o seu início tem um funcionamento diferenciado, Ele trabalha numa lógica de integração curricular, então não existe uma disciplina de fisiologia, Eu me preparei quando fiz toda a minha formação de pós-graduação, quando fiz o concurso para ingressar e dar aulas numa lógica tradicional, que o professor conduz a sua disciplina de forma isolada das demais, claro que buscando sempre fazer correlações, mas existe a disciplina de fisiologia e num modelo mais tradicional, Embora eu já trabalhava com estudos de casos e talvez não nomeasse como metodologia ativa, já estava trabalhando numa lógica de ter o aluno como protagonista, porque funcionava assim lá na FURG, quando a gente discutia os casos, Os alunos que participavam e conduziam muito mais a discussão, eu não conhecia formalmente as metodologias ativas. Então, o curso de medicina me trouxe esses desafios, Entender
como trabalhar a fisiologia de forma integrada, né, aqui exemplificado como módulo temático, né, no qual um determinado assunto desperta o estudo de várias disciplinas. No curso de medicina da Unipampa, esse módulo ele é conduzido dentro das sessões tutoriais, né, através de problemas. Então, a gente utiliza a metodologia da aprendizagem baseada em problemas. E, mais recente, a gente também implementou a aprendizagem baseada em equipes, né, conhecida pela sigla em inglês TBL, para estudar temas de fisiologia de forma isolada ou então integrada com outras disciplinas básicas. Então, alguns temas são trabalhados como TBL e a grande maioria dos assuntos de fisiologia são desenvolvidos de forma integrada no PBL. E, como eu disse, isso representou um grande desafio, mas também muitas possibilidades para o ensino de fisiologia e para a pesquisa no ensino de fisiologia. Bem, então, a partir do meu ingresso no curso, começaram a surgir a possibilidade de desenvolver projetos, né? Isso mais para o segundo ano, que já estava lá, que a gente realmente começou a entender o curso em construção, né? Participei muito ativamente do processo de construção desse curso e foi possível, então, só em 2018 começar a pensar e desenvolver projetos. Então, os primeiros projetos foram de monitoria e eu desenvolvo basicamente projetos na área de ensino e de pesquisa. E eu vou falar um pouquinho sobre os principais projetos que ainda estão em desenvolvimento. No ensino, eu trabalhei desde 2017, quando fiz a primeira etapa da formação no Faimer, com o desenvolvimento docente para a utilização das metodologias ativas. Então, é um projeto que ele ocorre, não é contínuo, né, é sob demanda, ou dependendo da oportunidade que surge, das demandas que os cursos apresentam, a gente desenvolve esse projeto para fazer oficinas, mas existe essa perspectiva de ter o desenvolvimento docente também como uma linha de pesquisa. E, propriamente na pesquisa, a gente vai falar mais adiante sobre o projeto de percepção dos discentes, abordagens, aprendizagem e integração curricular. Como eu falei, a monitoria foi a porta de entrada para os projetos, né? Então, acho que essa estrutura de monitoria é conhecida, compartilhada por praticamente todos que desenvolvem projetos assim. A gente começa com planejamento, né? Levantando demandas, estratégias que podem ser interessantes para os aprendizes, conteúdos que apresentam maior dificuldade. A gente fez esse levantamento nas edições do projeto usando questionário online. E aí a equipe de monitores também se reúne para organizar as atividades em torno do cronograma de temáticas que são abordadas ao longo dos componentes curriculares e também ao longo das avaliações, né, que são momentos que os estudantes buscam mais a monitoria. Então, a partir desse planejamento são ofertados os encontros presenciais, nos quais os monitores realizam a revisão de conceitos, utilização, né, de slides, jogos educacionais, simulação, e basicamente em todo encontro de monitoria tem resolução de questões, né, testes, que podem ser realizados antes do início da atividade, né, um pré-teste, e ao final. Então, geralmente é esse o modelo que é desenvolvido a monitoria. E como parte também das atividades de monitoria, a gente tem a avaliação, né? Então, é disponibilizado para cada atividade um questionário online e também a gente pode analisar o desempenho dos estudantes que frequentaram as monitorias nas avaliações de conhecimento. Então, foi a partir dessa etapa de avaliação que a gente começou a pensar como que isso poderia virar uma pesquisa. Então, já em 2018, a gente desenvolveu algumas avaliações, né, para ver como que estava sendo avaliada a atividade, qual era seu impacto. E esse resultado que eu trago aqui é do trabalho que o Lincoln apresentou no ano passado no nosso salão, né, de ensino, pesquisa e extensão da Unipam. Então, ele realizou uma atividade de monitoria, trabalhando conceitos da neurofisiologia do sistema sensorial e somático, que os alunos desenvolvem no primeiro semestre, né? Depois eles continuam com a neurofisiologia da dor no terceiro, mas eles têm esse primeiro contato já no primeiro semestre. E aí é um tema que eles manifestam, né, bastante preocupação, consideram um pouco difícil. E aí a gente organizou para que ele avaliasse se a abordagem que ele adotou
né, utilizando casos para discutir, uma abordagem expositiva dialogada e também aplicação de testes foi adequada. Então, aqui a gente tem alguns resultados mostrando, então, a satisfação, a aceitação dos participantes quanto a essa abordagem. No entanto, a gente não vê impacto disso na avaliação de conhecimentos, né, sobre esse tema desenvolvido através do TBL. Então, na sequência, a gente resolveu fazer uma pesquisa um pouco mais elaborada, partindo também da ideia de avaliar a monitoria, né? Então, uma preocupação dos monitores em ver quão efetivo está sendo essa abordagem, se eles estão utilizando as estratégias adequadas, né? Se eles estão atendendo com a profundidade que os estudantes gostariam. E aí, essa pesquisa foi desenvolvida com a participação de outros estudantes, mas principalmente a Gabriela Lora, que era a bolsista de monitoria no ano passado. Então, a gente fez uma avaliação um pouco mais para além da monitoria, né? A gente organizou a avaliação em torno do TBL, né, que está aqui ilustrado as etapas do TBL. A gente tem um primeiro momento que é o preparo pré-classe, que a partir da orientação do docente, os alunos estudam matemática, né, com indicação da bibliografia pelo docente, e o docente deve explicitar quais são os objetivos de aprendizagem. E aí, na primeira atividade em sala, a gente tem a avaliação do preparo, né, que é uma avaliação de conhecimentos, na verdade, a avaliação da garantia do preparo, para ver se o estudante efetivamente desenvolveu esse preparo pré-classe, e a gente utiliza questões múltipla escolha, e eles resolvem essas questões individualmente e depois em grupo. Ao término dessa etapa, da etapa em equipe, da avaliação da garantia do preparo, a gente aplicou os primeiros questionários, e aí os estudantes realizaram uma segunda etapa, a última etapa presencial, que é a aplicação dos conhecimentos, né, no qual se discutem casos e questões mais complexas que integram, né, vários conceitos daquela temática em estudo. Então, a gente aplicou nesses dois momentos, foi um questionário bem extenso, eu não vou destrinchar ele aqui, mas a gente queria saber quão importante eles consideravam esse tema, quão difícil eles acharam o estudo, se acharam coerente a abordagem da avaliação com a literatura sugerida e quão relevantes foram os casos da aplicação de conhecimentos. Então, foi um questionário que tinha mais de 20 itens. Então, foi, acho que a primeira incursão, né, realmente, por uma pesquisa em torno de uma abordagem de ensino, em torno de uma estratégia. Aqui eu trouxe alguns resultados, né, mostrando que essa temática, que era a fisiologia do equilíbrio ácido básico, é considerada difícil para cerca de 1/3 dos alunos, e para um pouco mais da metade ela é considerada regular, né? Apenas 9% dos que responderam aqui, que foram 11 dos 13 participantes da monitoria, considerou matemática fácil. Lembrando que é um número de respondentes razoável, né? A gente tinha 20 e poucos alunos nessa turma, e 13 responderam, né? Então, foi um número interessante. Não quer dizer que responderam todas as perguntas, né? E aí, nisso, a gente se deparou com um grande desafio, que é trabalhar com instrumentos de avaliação, de satisfação, mas quando a gente quer ir mais a fundo, a gente precisa elaborar isso um pouco melhor, né? E, abrindo um parênteses, né, antes de partir para a pesquisa, mas lembrando que essa experiência na monitoria foi um passo importante para começar a pensar na pesquisa no ensino, desenvolvemos, paralelamente aos projetos de monitoria e de pesquisa, um projeto de ensino, que é um projeto de mapas conceituais na aprendizagem da fisiologia humana, novos caminhos para a construção do conhecimento, é o título do projeto, e a ideia é divulgar entre os estudantes a utilização, na verdade, o que é de fato, o que são os mapas conceituais, né, da onde que surgiu essa abordagem, essa ferramenta, digamos assim, e quais são as possibilidades de sua utilização, né, tanto tecnológica, quais são as plataformas que pode se utilizar, e também como que de fato a gente pode ver no mapa o aprofundamento, o aumento da complexidade dos nossos conhecimentos, né? Então, foi um trabalho bastante audacioso, né? Porque ele parecia simples, porque muitos alunos já usam mapas, mas quando a gente começou a estudar, a gente viu quão desafiador seria. A ideia era ofertar um curso sobre utilização dos mapas online, na plataforma Moodle, e acompanhar, a partir de uma temática indicada,
é o avanço desses mapas, né? Mapas individuais com conhecimentos prévios, mapas após um estudo inicial, mapas após uma discussão coletiva, mapas individuais e mapas construídos coletivamente. Então, a gente viu que se deparou com um projeto bem mais complexo do que se previa, né? Então, organizamos ele em 3 etapas e conseguimos desenvolver a primeira etapa e iniciamos a segunda, né, com a elaboração dos materiais do curso para ofertar a EAD. Então, esse é um projeto que vai continuar e eu vejo uma perspectiva muito grande dele seguir como um projeto de pesquisa. Só vou ver se está tudo ok com o áudio. Sim, tá tudo certinho. Ah, então tá bem. Bem, então, adentrando de fato nos projetos de pesquisa, como eu disse, a gente começou com aquele projeto lá, avaliando como que a estratégia de abordagem ao ensino da fisiologia do equilíbrio ácido básico, né, estava sendo entendida e estava impactando na aprendizagem, né, na temática, e aí vimos que temos um potencial imenso para desenvolver pesquisa. O primeiro projeto que a equipe propôs foi esse, avaliação das estratégias de ensino de fisiologia humana no curso de medicina, percepção dos estudantes sobre a aprendizagem e o desenvolvimento de competências profissionais. Como o título, que é grande, também a nossa missão é bem, né, bem grande em conseguir avaliar, de fato, quanto que as estratégias que a gente utiliza no ensino de fisiologia, embora não se restringem ao ensino dessa disciplina, mas como que essas estratégias, o TBL, o PBL, estão contribuindo efetivamente para o desenvolvimento de competências como habilidade de comunicação, raciocínio crítico investigativo, habilidade de trabalho em equipe e gerenciamento do estudo, né, de forma autônoma. Então, a nossa grande meta com isso seria identificar as potencialidades e as limitações, né, com o uso dessas estratégias no ensino de fisiologia, mas mais do que isso, né, na formação desse futuro profissional. Então, nós nos deparamos com uma questão, né, que foi bastante discutida pela equipe inicial, formada pela Clara Beatriz e pela Maria Clara. Né, a Clara iniciou como bolsista PDA, em maio do ano passado, e a Maria Clara iniciou como bolsista FAPERGS na metade do ano, embora ela acompanhava também desde maio como colaboradora voluntária. Começamos a nos reunirmos para fazer discussões acerca da fundamentação teórica do projeto, e a gente viu que muitas pesquisas, né, abordam determinadas questões pensando numa aplicabilidade direta, né, realizando uma análise muito circunscrita de um determinado problema, né, o que leva a ver apenas aspectos aparentes do mesmo, né, do que se está estudando. E acaba deixando de lado as questões mais de fundo, né, e de espectro mais amplo. Então, nosso desejo, essas meninas muito engajadas nesse processo, resolvemos aprofundar, né, quais seriam essas questões de fundo, de espectro mais amplo, que a gente poderia abarcar para a gente simplesmente não apontar fragilidades e propor soluções de forma leviana, superficial. Então, resolvemos avançar para a fundamentação teórica e isso emergiu 2 resumos que as alunas apresentaram. A Clara Beatriz apresentou esse levantamento bibliográfico acerca das abordagens à aprendizagem, porque um dos objetivos desse grande projeto é identificar os estilos da aprendizagem, e a gente começou a se perguntar o que isso representa, e chegamos a um outro conceito, que é das abordagens à aprendizagem e como que isso estava sendo explorado no contexto da educação médica e ensino de fisiologia. Então, foi feito um levantamento sobre as publicações no tema. E a Maria Clara se aprofundou sobre o Self-Directed Learning, né, no PBL e no ensino de fisiologia e educação médica. Como que esse aprendizado autodirigido está sendo estudado, abarcado, como é que a gente pode alcançar isso, né? Como é que a gente pode mensurar isso, porque isso está muito presente nas metodologias ativas. Então, começamos com trabalhos relacionados a levantamento bibliográfico. No projeto de mapas, a Evelyn também fez um levantamento bibliográfico, se havia já estratégias de ensino utilizando o mapa na educação à distância e no ensino de fisiologia. Então, tem bastante relatos da utilização dos mapas no ensino de fisiologia, mas nada que envolvesse um ambiente de ensino, um ambiente virtual de aprendizagem. E a partir de um amadurecimento, né, que a equipe vem a partir dessas leituras, dessas discussões na equipe de pesquisa,
conseguimos delimitar melhor o escopo e a metodologia da nossa pesquisa. E na última configuração do nosso grupo, nós temos o Rui Machado, né, que a Pamela já apresentou, que desenvolveu o mestrado dele na pesquisa no ensino de fisiologia. E agora ele se juntou à nossa equipe e conseguimos finalmente deixar o projeto um pouquinho mais redondo, né, para desenvolver nos próximos 2 anos. Então, a gente conseguiu organizar em 3 grandes áreas, digamos assim, que seria a percepção dos discentes, né, sobre as estratégias de ensino utilizadas no curso e as abordagens que eles utilizam para o estudo individual, o desenvolvimento de competências, como eles avaliam que cada espaço está contribuindo, então, a partir do autorrelato. Usando um outro instrumento, a gente vai buscar entender os estilos de aprendizagem, né, a partir da teoria proposta por Kolbe, utilizando um instrumento adaptado por Cerqueira, né, já traduzido para o português, e também utilizando os desempenhos, comparando o desempenho nas avaliações de alunos que têm diferentes estilos de aprendizagem, né, e também buscando relacionar como os desempenhos se relacionam com as percepções acerca da dificuldade de determinadas abordagens, né, do aluno se adaptar a determinadas abordagens, se isso está se refletindo num desempenho, nos desempenhos nas avaliações. Então, a gente vai olhar avaliações de conhecimentos específicos de fisiologia da sessão tutorial e as atividades de integração básico-clínico, que é o nome do espaço onde a gente desenvolve o TBL, Team Based Learning. E a nossa amostra, então, serão estudantes que concluíram os componentes em que a fisiologia é desenvolvida no 2º e 3º semestres do curso de medicina. Então, a partir, né, de um longo processo que durou mais de 9 meses, essa gestação, a gente conseguiu finalmente pensar num projeto que, no nosso ponto de vista, olhe para as questões iniciais que o projeto propôs, né, limitações e potencialidades, mas tente adentrar em questões mais de fundo, né, como, por exemplo, entender os estilos de aprendizagem dos estudantes e a percepção desses de como cada espaço, de fato, contribui tanto para a fisiologia como para o seu desenvolvimento de forma mais ampla. E as perspectivas, então, seria retomar o projeto dos mapas pensando no projeto de pesquisa e pensando na utilização dele por qualquer estudante que tenha fisiologia na sua formação, então, utilizando dessa ferramenta como forma de consolidar melhor os conhecimentos, integrar com outros conhecimentos de outras áreas. Então, esse é um projeto que precisa ser construído, né? Por enquanto existe o projeto de ensino, mas ele precisa ser pensado como um projeto de pesquisa. O projeto relacionado a abordagens à aprendizagem teve um início, né, nesse processo que a Clara Beatriz desenvolveu junto com a Maria Clara, né, do levantamento bibliográfico. Chegamos aos instrumentos, inclusive instrumentos traduzidos para o português, e então fizemos uma caminhada, mas temos que pensar como que isso vai ser estudado, né, qual é o nosso objetivo com isso no curso. Então, optamos nesse momento por utilizar o inventário do Kolbe, né, e deixamos o BIGS, né, que é o que fundamenta as abordagens à aprendizagem para uma pesquisa futura. E também, como perspectiva, que eu já venho conversando com os professores do curso, né, professores que desenvolvem atividades mais práticas e atividades mais voltadas para a clínica, seria um projeto de integração básico-clínica, né, como que de fato a fisiologia está contribuindo para entender as aplicações, né, ao raciocínio clínico, e a utilização de simulação, né, porque a gente tem alguns simuladores que já estão disponíveis para uso e que poderiam ser utilizados para aulas práticas de fisiologia, algo que a gente ainda não desenvolve. Então, essa é uma perspectiva e podemos pensar lá na ponta também, isso está dentro do conceito de integração básico-clínica, como que os estudantes que já estão nas etapas finais do curso enxergam, como que eles retomam a fisiologia, né, quando eles já estão lidando com questões mais aplicadas da formação. Então, são as principais perspectivas que eu vejo para a pesquisa, para que a gente possa, né, dar continuidade ou iniciar esses projetos, é necessário que ingressem mais alunos, né, por enquanto estamos na equipe eu, Rui e Maria Clara, né, o pessoal que trabalhou no ano passado, a princípio, não seguiu, nós teríamos agora uma nova seleção, e a expectativa é que a gente consiga trazer alunos de outros cursos também, né? Porque é uma característica do aluno de medicina que quando
ele vai para o quarto, quinto semestre, ele acaba se envolvendo com questões mais relacionadas à clínica e não é tão, talvez, atrativo, a grande maioria deles, uma pesquisa na área de ensino. Né? Então, eu vou continuar, claro, com essa interface com a educação médica, até porque é importante trazer outros professores do curso de medicina para fazer pesquisa nessa área, eles têm interesse, mas a ideia é avançar também para outras formações, né? Então, para outros cursos que tem na Unipampa. E eu não falei aqui da parte de formação de desenvolvimento docente, porque é algo que, no primeiro momento, não surgiu como pesquisa, mas eu não descarto a possibilidade de trabalhar com algum projeto, né, que observe como que determinadas abordagens de formação modificam o ensino ou como que isso impacta em diferentes espaços de ensino, né, não descartando também a educação básica. Mas é algo que precisa aparecer alguém interessado, né, não está no momento como prioridade, mas eu sempre estou, né, disponível para contribuir com a formação docente e eu acho que é um passo a mais para isso se tornar um projeto de pesquisa. Então, fique aí para todos que têm interesse, né, que há vagas, é só me procurar. Então, eu quero agradecer toda a equipe e todas as instituições que tornaram possível desenvolver esse trabalho, que ainda eu considero inicial, mas que já abriu muitas perspectivas, né? E, então, eu quero agradecer a FAPERGS pela bolsa, ao programa PDA da Unipampa, ao programa multicêntrico, né, por oportunizar essa visibilidade, oportunizar também que a gente tenha uma rede de contatos imensa com pessoas que têm uma expertise enorme na pesquisa no ensino. Ao Fimer, né, que me oportunizou a formação inicial, mas que continuamente dá suporte, né, então toda a equipe do Fimer que está pronta para colaborar sempre. E as pessoas, é claro, que tornaram possível o que a gente fez até agora, né?